E aí, meus companheiros criativos, eu sou o Jefferson, pode me chamar de Jeff, e hoje eu tô gravando esse vídeo pela terceira vez porque eu sou um burro. Essa aqui é a continuação da série sobre a configuração dos pincéis no Krita, a configuração dos pincéis via motor de pincéis. Duh. Não, desculpa, gente, isso foi babaca, Mas o que nós vamos ver aqui hoje? Já tem 3 partes os vídeos, já tem 3 partes dessa série. A terceira parte ela já lidou com a parte mais pesada dessa configuração dos pincéis de pixel, que é esse lance aqui de escolher coisas. A gente viu opacidade no caso. Hoje a gente vai ver flow. Deixa eu voltar aqui para pressão. E o que é o flow? Deixa eu desativar isso. E vamos conversar um pouco. Eu vi uma vez uma definição de flow de um artista digital em que ele deixava da seguinte forma bem simples. O flow é o tanto de tinta que sai do teu pincel. Essa é uma definição mais artística. Por exemplo, se eu diminuir o flow, vai ser como se ele tivesse saindo menos tinta do meu pincel. E eu posso ir construindo como se fosse um tipo de opacidade. Diferente da opacidade. Ó, 0,42 de flow é esse o resultado. 0,42 de opacidade, o resultado já vai ser um pouco diferente. Olha como funciona a opacidade. Tecnicamente, o flow é um tipo de opacidade, mas é um tipo de opacidade que vai no método de construção do pincel. Se você lembrar das primeira parte da série sobre a ponta do pincel, você vai lembrar que existe uma coisa chamada espaçamento. Quanto maior meu espaçamento, mais eu vejo a minha ponta do pincel separada, olha só. Então, qual é a diferença de opacidade para flow? A opacidade ela mexe na linha inteira. O flow mexe somente nessas bolinhas de construção. Vendo elas separadas, parecem a mesma coisa. Mas como vocês já viram há alguns segundos atrás, enquanto não estava tocando um telefone despertando aqui do lado, vocês viram que tem bastante diferença. Flow. Olha só como o flow fica bem diferente. Esse é o flow. E ele é bem divertido de usar. Para pintura digital principalmente. Tanto de valores quanto de cores. O flow ajuda a misturar a tinta um pouco melhor. E aqui você tem as configurações. Esse vídeo vai ser curto. Não está saindo tanto quanto pensei. O áudio que está do lado barulhando tudo. Mas o que a gente pode fazer aqui? A gente pode configurar o nosso flow de acordo com a pressão da nossa caneta, ou outros atributos para quem não tem caneta ou para quem tem caneta e quer explorar outros atributos, claro. Os primeiros atributos são pressão. Vocês podem ver aqui na minha barrinha lateral. Vou fazer aqui, ó. Quanto mais pressão, nossa, essa série de vídeos vai acabar com a minha ponta. Novinha essa ponta. Você consegue ver a diferença do flow. E se você olhar muito perto, você consegue ver até as bolinhas de construção. Mas isso é porque essa canvas aqui é uma resolução muito baixa. A gente tem o método de pressure in, que é a última pressão utilizada, vai ser propagada para qualquer outra. Se eu aumentar a última pressão maior utilizada de acordo com o seu gráfico. Por exemplo, aqui eu tenho de leve o meu risquinho. Se eu aumentar um pouquinho e voltar para o risquinho sem tirar a caneta, ele mantém como o maiorzinho que eu fiz. Se eu aumentar mais e não tirar a caneta, a linha está mais escura. Se eu aumentar bastante e voltar sem tirar a caneta, continua bastante escura. Isso, soluções criativas com vocês aí. Podem fazer, pode mandar para mim, pode espalhar aí, DeviantArt, Twitter, Facebook. Vamos espalhar a nossa arte aí. E aí você tem algumas outras opções, como X-Tilt, Y-Tilt,
Tilt Direction, Tilt Elevation, Rotation e Tangential Pressure. Essas que eu falei agora eu não consigo demonstrar. Porque a minha caneta digital, minha mesa digitalizadora, ela é do modelo básico. Então eu não tenho esses recursos de inclinação da ponta da minha caneta. Ou de detecção de distância, entre outras coisas. Que seriam necessários para usar esse tipo de pincel, esse tipo de dinâmica. Então, se você for felizardo dono de uma Intus, talvez, uma Intus já tem algumas coisas, ou de uma Cintiq, use e abuse dessas configurações para achar os seus melhores pincéis. Esses dois primeiros que eu falei são mais para quem tem mesa digital. Para quem não tem, nós temos ainda várias opções aqui, como o Speed, que dependendo da velocidade que você usar vai botar um valor que você pode mexer aqui também, ó. Eu vou botar aqui. Quanto mais devagar, mais escuro. Quanto mais rápido, clareia mais um pouco. Deixa eu ver um canvas maior. Nós temos também Drawing Angle, que dá para usar sem caneta, que ele vai mapear teu flow ou qualquer outra coisa que você usar daqui pro ângulo do teu desenho, ó, pro ângulo que teu pincel está se mexendo, e você pode suavizar isso cada vez mais mexendo nas configurações de ângulos. Rotação não dá para usar, distância dá para usar. Ele mapeia de acordo com uma porcentagem de pixels. Inclusive, você pode ter resultados muito interessantes invertendo o seu gráfico. 2000 é bastante, é maior que o meu canvas inteiro. Vou botar 1000 e pouquinho aqui, ó, você vai ver que vai começar escuro e vai diminuindo até dar um loop e voltar. E você pode desativar esse loop aqui em Repeat. Desativou em Repeat, tua tinta vai acabando lá. Então dá pra fazer bastante tractana com isso aqui. Time é a mesma coisa que distância, só que com tempo. Aqui no caso está 3 segundos. Vocês vão ver que depois de 3 segundos, ó, minha linhazinha vai sumindo até dar a volta pelos 3 segundos. Você pode botar isso para quanto tempo você quiser. Fuzzy vai ser aleatório, não dá um resultado muito bom, na minha opinião, mas a tua criatividade é o que conta. Olha, daí esse efeitinho aqui, se você aumentar o espaçamento, talvez saia algo mais interessante. Vamos aumentar o espaçamento aqui, 1.10, botar 4. Ó, dá já um efeito bonitão aqui, ó. Eu julgando o negócio. Grandão não dá tão bonito assim não, mas pequenininho fica da hora ali, ó. Dá um efeito bonito pra algumas coisas com um design mais arrojado. Ou simulação, por exemplo, você vai pintar umas bolinhas que são a água no vidro, que estão embaçadas porque o foco do olho do personagem tá em outro canto ou da câmera. Quem usa óculos tem muito desse problema. Eu uso óculos, eu tenho esse problema. Às vezes meu óculos tá molhado e as gotículas são bolinhas desfocadas. Você tem o fade, que vai funcionar mais ou menos como um time, como time não, como um distance, que vai funcionar através de distância. Ali, você tem o fade da tua linha. E aí você tem perspectiva também, que é ligado a grades de perspectiva. Eu estou repetindo isso tudo. Se você quiser, você não precisa ficar até o fim, mas já está no fim, então, te enganei. O que você precisa é saber aquelas coisas básicas e testar os teus próprios métodos. A gente consegue ver aqui uma diminuição do flow. Deixa eu reinverter essa linha. Fazer assim.
para ficar mais drástico. Olha só, a gente consegue ver que nas transversais a gente tem um aumento mais significante. É isso do Flow, gente. Se gostou do vídeo aí, dá um joinha. Você pode não gostar do vídeo e dar um anti-joinha, mas eu peço que se você der um anti-joinha, explicar aí por que não gostou, que eu só tô aqui pra melhorar. Eu quero melhorar. Claro, a gente pode brincar aqui e misturar, por exemplo, a rotação não, distância, compressão da opacidade mais perspectiva do flow, perspectiva não, que é chato, tá fade do flow e pressure in do flow e vamos ver o que acontece. Deixa eu diminuir, tirar esse assistant. Olha só essa mistura louca. Nossa, muito doido. Se quiser me seguir nas redes sociais, tem aí na descrição do vídeo, meu Twitter, minha página no Facebook. Se divirtam mexendo e brincando e zoando com as configurações dos seus pincéis. Criem sets de pincel. Se você criar um grupo de pincéis, me manda que eu mostro aqui. E eu testo ele para ver se é interessante no meu workflow. E é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Até o próximo, onde a gente vai falar de tamanho.